Navegável há mais de 30 anos, a BR-319, que liga Manaus à capital Porto Velho, em Rondônia, permanece com um futuro incerto. O impacto ambiental é o principal entrave quando o assunto é a recuperação da rodovia. O polêmico debate levou à criação do Observatório BR-319, que desde 2017 se consolida como o maior repositório de informações e de monitoramento dos impactos socioambientais causados pela abertura da estrada. O observatório defende o protagonismo das comunidades tradicionais, povos indígenas, produtores familiares e instituições no processo de construção e fortalecimento da governança na região. Sobre esse assunto, converso com a Fernanda Meirelles, ela que é secretária executiva do Observatório BR-319 e líder da iniciativa Governança Territorial do IDESAN, que é o Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. Seja bem-vinda ao TH Entrevista. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, eu começo perguntando, sobre esse assunto que é bastante complexo. Como é que é essa relação hoje, quando a gente fala das rodovias em todo o território nacional, Tem toda uma preocupação, e tem sido, inclusive, assunto do próprio governo atual, quando a gente fala das rodovias. Então, na Amazônia, esse assunto é bem polêmico e realmente é muito complexo. Se a gente pensar também que essas estradas na Amazônia foram abertas num período de ditadura militar, e nesse período existia esse planejamento de integração da Amazônia ao restante do país, Então, essas estradas, elas não foram construídas pensando num planejamento ambiental, social, Apenas nessa conectividade da região. E no caso da BR-319 não foi diferente. A estrada foi aberta durante o período em que não era obrigatório estudos de impacto ambiental, licenciamento ambiental, e aí houveram muitos impactos, A gente tem várias estradas bem emblemáticas na região, então 174, que é bem conhecida, que a gente sabe todos os problemas que aconteceram com os indígenas, com os Yanomamis, e a BR-319 também cortando uma região super importante para a conservação da floresta. Então é um modal muito implementado no país, mas que a gente precisa olhar com especial carinho quando a gente pensa na região amazônica. Que é esse cenário que precisa ser compreendido, quando se discute esse assunto em relação à BR-319. Sim, a BR hoje ela está em processo de licenciamento ambiental, e é importante que a gente tenha muito claro todos os estudos para compreender quais são os impactos que essa estrada tem, pensando na floresta, na conservação, e pensando também nas pessoas que vivem ali, que benefícios que a estrada pode trazer e que também que impactos a estrada pode trazer, Então a gente precisa ter um planejamento e uma consolidação antes de pensar na pavimentação em si, E fazer pesquisa ambiental demanda tempo, É necessário um prazo para que realmente aí se tenha um levantamento mais consistente, Bem embasado, com dados. Sim, um processo de licenciamento, como é o da BR-319, é muito complexo, A BR, no caso, ela tem somente o trecho do meio hoje, no processo de licenciamento, que a BR é dividida em 4 trechos. Tem o trecho A, o trecho C, o trecho do meio e o trecho B, que é mais próximo a Porto Velho. Hoje a gente discute o licenciamento especificamente do trecho do meio. Esse trecho é um trecho mais conservado, de floresta, bem menos ocupado, e é onde concentra, a maior parte das terras indígenas e das unidades de conservação. E isso demanda muito tempo, mesmo que seja um trecho só, é um trecho longo, e os impactos da BR precisam ser estudados. Então, a gente não olha somente para o impacto da estrada, da construção da estrada, mas o que a estrada vai trazer. Então existe uma série de outros empreendimentos que podem vir junto com a rodovia, e tudo isso precisa ser considerado, Então, por exemplo, existem as estradas que ligam a sede dos municípios até a BR-319, então a gente precisa olhar de forma mais sinérgica, para tudo que existe na região e os impactos que a estrada vai causar. Então isso demanda tempo, precisa de uma equipe multidisciplinar, então olhando para vários aspectos e considerando realmente todo o histórico de ocupação, todas as características ecossistêmicas, todas as populações que vivem na região. Até por conta da extensão também, Exato, é uma estrada bem longa, ligando essas duas capitais, tem mais de 800 quilômetros, então é realmente complexo. E como é que está esse levantamento ambiental em relação a essas 4 partes que você disse agora pra gente? O trecho hoje que está sob licenciamento com o EIA-RIMA, o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental, que é esse estudo mais
complexo, né, mais abrangente, é o trecho do meio. Hoje a gente está numa fase que avançou o processo de licenciamento no governo federal passado, né, e a gente já chegou na licença prévia. Os próximos passos seriam a licença de instalação e a licença de operação. Mas existem algumas coisas que não aconteceram antes de chegar nessa licença prévia, né? Então, nós aguardamos um posicionamento do governo federal para entender como vão ser os próximos passos desse processo de licenciamento. Então, por exemplo, as consultas livres prévias e informadas, que deveriam ter sido feitas até mesmo antes da licença prévia sair, ainda não foram realizadas. Então, a gente precisa compreender qual vai ser o posicionamento do governo, se nessa fase ele vai fazer, por exemplo, esses processos de consulta, ou se ele vai avançar, e aí isso pode trazer alguma insegurança até jurídica, né? Porque se esse processo avançar sem que algumas coisas tenham sido feitas antes, ele pode ser até mesmo judicializado. Então a gente vem aguardando e acompanhando. Os municípios de Canutama, Manicoré, Humaitá e Tapauá são alguns, né, dos municípios na área de influência da BR-319 que mais abriram ramais. Como que a BR tem de fato contribuído para isso e quais são os impactos para a nossa região, para a região amazônica? Então, desde o início do observatório, a gente vem reunindo informações, a gente vem produzindo, né, diversas informações sobre a rodovia. E a gente foca também num processo de monitoramento para entender como está sendo essa dinâmica de ocupação, e uma das coisas é a abertura de ramais. Então, a gente vem estudando, pegando dados desde 2016, para entender como é essa dinâmica de abertura de ramais na região. E uma da região que é o nosso foco é o sul do Amazonas, né? Então, que compreende esses 4 municípios que você falou, porque eles são um território com mais pressão, né? Que está mais próximo de Rondônia, que tem um modelo de ocupação e econômico mais ligado à soja, à pecuária extensiva. Então a gente vem buscando compreender tudo isso. E nesses 4 municípios, a gente observa que nesses últimos anos, hoje, houve um avanço muito acelerado realmente da ocupação dessas áreas, principalmente dentro das florestas públicas não destinadas. Então, se a gente olhar todas as categorias ali fundiárias, a gente tem ao longo da BR, por exemplo, unidades de conservação, terras indígenas, assentamentos rurais, e a gente tem o que a gente chama dessas florestas públicas não destinadas. A concentração dela está na beira da estrada, principalmente, e é onde essa ocupação mais acontece, né? Então, a gente viu alguns recordes, né, que esses 4 municípios bateram alguns recordes de crescimento de ramais nos últimos anos. Isso é extremamente preocupante, né? É um indicativo de que a ocupação está sendo desordenada mesmo e gerando um grave impacto ambiental. O ramal vem acompanhado, né, de desmatamento, grilagem de terras, então não é somente a abertura de ramal, né? É todo esse processo e dinâmica de ocupação. Você já até respondeu aqui a minha próxima pergunta, que é justamente falando sobre essa questão desse crescimento desordenado aqui na região, né? O fato de os ramais ultrapassarem a extensão da BR-319, então se entende como um indicativo desse crescimento desordenado que prevalece ainda. Isso. Nesse estudo, a gente verificou que só nesses 4 municípios do sul do Amazonas existem quase 6 vezes a extensão da própria BR-319 de ramais. Então, realmente, é um indicativo de que a ocupação está sendo desordenada. E na Amazônia, assim, é importante a gente frisar que as estradas são os principais vetores realmente de desmatamento, né? Então, no momento que você abre uma estrada, você propicia essa ocupação. Essa ocupação ela pode ser planejada, pode ser ordenada, mas ela também, sem fiscalização, né, sem a presença dos órgãos ambientais, a gente pode ter essa ocupação de maneira muito desordenada. E é importante a gente pensar também que na BR-319, a lógica de ocupação do território, ela se deu ao longo dos rios, né? Se a gente olhar ali para a geografia da região, os municípios, a sede dos municípios, na maioria das vezes, ou elas vão estar voltadas para o Purus, ou elas vão estar voltadas para o Madeira, né? 2 rios muito importantes. E aí a BR-319, ela corta esse território, né? Então ela passa no meio desses 2 rios, né? No interflúvio. E aí o município em si também não tem muita governança dessa área, né? Então, no momento que a sede está muito distante, essa ocupação vai acontecendo
e o município acaba não tendo nem, vamos dizer, uma jurisdição, né? E o próprio Estado também não faz muitas ações de fiscalização, o governo federal também, né? No último governo a gente percebeu que diminuiu muito as ações de fiscalização na região. Então tudo isso vai contribuindo para a gente ter esse processo de ocupação bem desordenado. Você tocou num ponto bem interessante, né? Quando se fala que o município ali não tem jurisdição. A quem cabe, então, de fato, fazer essa fiscalização, acompanhar de perto o que está acontecendo, esse crescimento desordenado? A gente tem que olhar para algumas questões, né? Então, por exemplo, se na beira da estrada, que é a maior concentração da ocupação e do desmatamento, a gente tem glebas federais, na maioria das vezes, ou florestas públicas não destinadas, a gente tem uma responsabilidade muito grande do próprio governo federal, né? Então, se é uma estrada federal, obviamente a gente tem uma importância, um peso ali da questão da governança do governo federal, né? Então, a presença do governo federal. Mas não somente do governo federal, a gente precisa pensar que o estadual também tem muitas competências. Então, por exemplo, existem diversas unidades de conservação que são estaduais ao longo da rodovia. Então, cabe ao governo estadual também garantir essa implementação. E também outras glebas que são estaduais. Então, eu acho que a BR-319, ela precisa mesmo do esforço coletivo e até mesmo dos municípios, né? A gente não tem muito a competência do município de fiscalização, mas é importante que a gente tenha dentro das secretarias, então as secretarias municipais de meio ambiente, elas sejam fortalecidas também para pensar nesse processo de ocupação. Então, eu vou dar 2 exemplos assim que são bem emblemáticos ao longo da BR, né? A gente tem o município de Manicoré e o município de Humaitá. Esses municípios, a gente tem 2 distritos que são responsáveis por maior parte do desmatamento ao longo da BR, né? Que é o distrito de Santo Antônio do Matupi, em Manicoré, e o distrito de Realidade, em Humaitá. Então, as sedes estão muito distantes e elas são muito diferentes desses distritos, né? Então, nesses distritos existe muita pecuária, muita grilagem de terra e o município está longe ali, né? Então, ele precisa ali do IPAAM, precisa do IBAMA, contribuindo para essa fiscalização, que às vezes esses municípios são penalizados por causa do grande desmatamento, né, que eles provocam, só que eles não têm muito o que fazer, né? Eles estão muito distantes, né? E tem essas secretarias de meio ambiente muito enfraquecidas, né? Então, a gente precisa de um esforço conjunto, né? Por isso que a gente sempre fala muito que a BR precisa de governança, precisa aumentar a governança. Cada ator precisa cumprir o seu papel, né, para que a gente tenha um cenário diferente, porque o cenário que a gente tem hoje, e a gente observa que ainda não mudou, é um cenário de grande pressão e desmatamento. Então, para que a BR-319 não replique o que a gente viu na BR-163, na BR-174, que foram grandes desastres ambientais e sociais, a gente precisa do esforço ali de todos os órgãos competentes. Realmente um trabalho coletivo, né, para que cada um aí consiga ter essa atuação, né, importante aí nesse processo. Agora vamos falar sobre as famílias, né, que vivem ali no entorno da BR-319 em relação ao observatório, né? A gente já ouviu aqui esse trabalho de pesquisa, de levantamento, mas as famílias têm participação também no observatório? Qual que é a participação, como que é essa participação dessas pessoas em relação ao observatório? Bom, um dos papéis principais do observatório é essa produção de conteúdo e trazer transparência a todo esse processo de licenciamento, né? Então, o que a gente quer é que essas pessoas que vivem na região compreendam todo esse processo para que elas possam participar realmente da decisão, né? Então, munidas de informação, a gente consegue qualificar o debate e que essas pessoas sejam inseridas no debate. Então, o observatório tem esse papel, né, de produção de informações para qualificação do debate. A gente tem uma questão também de que alguns canais do observatório, eles são usados, né, para divulgar ações da região. Então, por exemplo, comunidades tradicionais, povos indígenas, mensalmente o observatório produz o que a gente chama de informativos, né? Os informativos, eles são distribuídos para essas pessoas que moram no território através de vários canais. Então, a gente tem um informativo falado, um informativo escrito, em formato de PDF interativo. E existe nesse informativo até uma seção que a gente chama de Interior em Foco, que a gente tenta trazer a voz dessas comunidades para dentro do informativo, né? Então, iniciativas que são interessantes, associações, cooperativas, a gente busca trazer esse lado positivo, né? Que essas comunidades tenham voz.
voz. E outra coisa assim, que é importante também ressaltar é que dentro do observatório a gente tem a presença de duas instituições muito representativas, né, que é o CNS e a COIAB. Então o CNS ali que representa os extrativistas, essas comunidades tradicionais que vivem no território, e a COIAB que representa os indígenas. Então eles têm voz ali no nosso coletivo, né? Certo, e esse é um trabalho bem interessante, né, porque as pessoas, as famílias que vivem ali, elas têm um conhecimento muito grande sobre a própria região, né? Tem. A gente até teve uma série de vídeos que a gente gravou no observatório, que você pode encontrar no site, né, que se chama Histórias da BR-319, né, que a gente buscou realmente trazer esses retratos, né, de quem vive na região. Então existem histórias extremamente interessantes, né? Pessoas que vieram mesmo de processos migratórios do nordeste do país, de outros lugares, que foram muitas vezes até mesmo abandonadas ali, né? Buscando um futuro melhor, uma terra para produzir, e acabaram não tendo depois essa assistência, né? Então, se a gente resgatar lá na década de 70, a BR-319 ela era pavimentada, né? E depois essas pessoas perderam totalmente a estrutura e ficaram abandonadas ali na região. Então tem muitos relatos bem interessantes assim que a gente pode trazer. Pessoas que nasceram ali. Tem pessoas que nasceram ali, muitas comunidades que realmente hoje já estão formadas e consolidadas. A gente tem uma unidade de conservação, inclusive, que é cortada ali, né, pela estrada. Então, tem muitas comunidades realmente estabelecidas ali. E como que o observatório tem acompanhado também a questão das estruturas precárias da BR-319, né? A gente acompanhou aí a situação em relação às pontes, né? Isso tem trazido também um impacto importante, né? Principalmente na questão econômica também. Como é que vocês têm acompanhado essa situação? Pois é, muito nos preocupa essa questão, né, principalmente próxima a Careiro, essas áreas que são mais próximas a Manaus, porque toda essa estrutura, né, das pontes danificadas e até mesmo a queda da ponte, né, que resultou no final bem trágico, né, com muitas mortes, e a gente observa que a agricultura familiar foi muito impactada, né, então a gente busca informações na mídia mesmo, né, vem acompanhando todo esse processo e divulgando isso, né, nesses informativos, esses canais que a gente traz pelo observatório, né, de troca de informação, mas isso prejudicou muito o escoamento de produção, né, dessas famílias. Então as famílias de Careiro, Careiro da Várzea, que são municípios que hoje são muito dependentes da estrada, né? São municípios que antigamente, o Careiro, por exemplo, ela tinha sede também voltada para o Rio, mas depois, após a construção da estrada, ela se voltou para a estrada. Então toda a dinâmica ali do município depende, né, da rodovia. Isso foi bem prejudicial. As pessoas estão com dificuldade de se locomover, o trajeto que durava, vamos dizer, 1 hora, hoje dura 5, então tá bem complicado, e a gente vem observando e bem atentamente, com bastante preocupação, né? E essa situação, ela já já se sabia da condição dessas estruturas? Pois é o que a gente vem acompanhando dos estudos, né? A gente vem aguardando até o posicionamento de uma perícia, né, que foi feita bem recentemente, para compreender se havia, né, algum alerta anterior à queda dessa ponte, mas a gente ainda não tem informações, né? A gente vai aguardar os resultados da perícia. Agora, falando no âmbito nacional, o governo federal tem retomado aí as discussões, né, em relação à BR-319. De que maneira o observatório pode contribuir nesse processo, né? A gente recentemente, inclusive, né, ouviu aí a informação de que poderá ser criado um grupo de trabalho para, de fato, fazer uma pesquisa, né, com melhor embasamento para entender a realidade da BR-319, né, em relação às questões ambientais, né? O que se espera daqui para frente? Esse grupo de trabalho foi anunciado pelo governo federal. Hoje a gente ainda não tem muitas informações de como que vai ser o funcionamento desse grupo e qual vai ser a composição desse grupo. Mas o observatório, a gente tem muita expectativa de que esse debate ele seja amplo, inclusivo, democrático. Então, que ele tenha a participação da sociedade civil e ele ouça as pessoas que vivem no território, né? E isso não foi feito até hoje. É muito importante que nesse processo de licenciamento, quem realmente vai ser impactado pela rodovia seja ouvido. Então, nesse grupo de trabalho, a gente espera conseguir contribuir, porque o observatório ele vem nessa produção de conteúdo, né, que a gente falou. Então, hoje a gente tem um repositório de informações muito grande, muitos conteúdos produzidos e uma rede mesmo de organizações que
que atuam fortemente na região. A gente quer contribuir para esse grupo de trabalho e quer contribuir para fortalecer esse debate, né? Criar políticas públicas que realmente sejam para a região. E tem algumas questões que eu acho que a gente é muito envolvido, né? Como, por exemplo, a questão da regularização fundiária, que é imprescindível acontecer, a questão da sociobioeconomia. Então, como que a gente pode ajudar a promover uma economia para a região, né? Uma economia para a Amazônia e para a região da BR-319, que é o que a gente chama dessa sociobioeconomia. A gente olha também para temas como conservação, implementação de unidades de conservação. Então, é uma série de salvaguardas que a gente espera conseguir finalmente ter um espaço ali para debate construtivo junto ao governo federal, mesmo ao governo estadual, que também precisa fazer parte, né, desse grupo de trabalho. Então, a gente espera que seja um grupo multiatores. Também, se a gente resgatar lá no passado, já houve um esforço desse tipo, né? Então, a gente teve na época da LAP a construção como se fosse de um grupo de trabalho mesmo, que contava com a participação de pesquisadores, de pessoas muito importantes ali do governo, de vários setores, que pensaram realmente num ordenamento territorial. E foi ali que a gente teve, por exemplo, a criação de diversas unidades de conservação, depois a homologação de algumas terras indígenas. Então, esse esforço a gente vê com muita positividade, mas desde que ele seja inclusivo, né, participativo. E fazendo até uma relação aí, que essa informação que você traz aqui pra gente, né, dessa discussão anterior, né, teve algum resultado que possa ser aproveitado agora nesse novo esforço, né, que esse grupo de trabalho que poderá ser criado? A gente tem uma série de apontamentos que já foram feitos lá no passado, mas que a gente não teve avanços, né? Então, desse grupo de trabalho antigo, né, que eu falei dessa época da LAP, tem muitas questões que a gente pode aproveitar ainda hoje. Vamos dizer assim, houve várias tentativas de licenciamento, mas o processo ficou meio estagnado, né, se a gente pensar ali para a região. Então, ainda não houve um plano, vamos dizer, para o desenvolvimento da região da BR-319. A gente só ouve falar de como que a gente pode avançar com a estrada, mas a gente não ouve como que a gente vai ter um plano realmente do governo estadual, federal, para que a estrada passe ali, mas tenha uma conservação da floresta, para que as comunidades tradicionais sejam beneficiadas, né, para que a população indígena seja beneficiada da estrada e não impactada negativamente. Então, a gente pode aproveitar, e tem algumas discussões, por exemplo, que já se arrastam há anos, como o portal de fiscalização, né? A gente tem um debate sobre a implementação, né, a construção de um portal que seria para fiscalização ali das cargas, né, dos caminhões que passam, dos carros que passam ao longo da estrada. Isso eu acho que, não sei te dizer, mas se arrasta há pelo menos uns 5 anos. Quem ficaria responsável por esse portal de fiscalização, né? Então, são debates que a gente patina ao longo do tempo e que não tem uma definição mesmo, né? Então, vamos ver como que esse grupo de trabalho ele pode se comportar. E trazer nessas responsabilidades de cada um dos atores. E mesmo com o anúncio da criação desse grupo de trabalho, o governo depois lançou o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. E havia uma grande expectativa de incluir a BR-319 nas obras ali que vão ser retomadas, né? Mas isso não aconteceu. Então, o que a gente pode aguardar aí para os próximos meses aí em relação a esse assunto, né? Ainda nessa gestão, de fato, esse grupo de trabalho, esse levantamento, esse estudo, para depois pensar se inserir aí no programa? Se a gente resgatar os governos anteriores, até mesmo do presidente Lula, né, a BR-319 ela foi inclusa em diversos programas de aceleramento, né, ela participou de vários PACs do governo, mas não necessariamente por isso houve um avanço no licenciamento, né. Agora, no último governo, a gente teve a BR também colocada dentro do PPI, né, dessas parcerias de investimento. E essa não entrada, vamos dizer, da BR no PAC, a gente não vê que é um determinante para que a estrada não vai acontecer. O que a gente quer é que o licenciamento seja muito bem feito. Então, esse processo seja um processo bem feito. Então, antes da gente pensar, eu acho que o problema é que a gente olha sempre para como viabilizar economicamente para que a BR seja pavimentada, né? Mas a gente tem que discutir, antes disso, como que a gente vai viabilizar a salvaguarda
salvaguardas ambientais que devem ser implementadas, socioambientais, né, que devem ser implementadas na região. Então, como garantir que as unidades de conservação vão cumprir seu papel? Como garantir que as terras indígenas vão estar protegidas? Como garantir que os assentamentos rurais sejam ocupados corretamente, tenham produção, ganho da agricultura familiar? Então, a gente precisa olhar para todos esses aspectos antes de olhar para como que a gente vai viabilizar economicamente realmente a pavimentação, né? Então, essa é uma discussão que nos preocupa, né? Não entrou dentro do PAC, mas posteriormente foram anunciados alguns possíveis recursos para viabilizar a obra da BR-319, e que inclusive poderia ser recurso do Fundo Amazônia, né? Então, assim, antes da gente pensar nesses recursos para pavimentação, a gente precisa pensar em recursos para proteção mesmo, né? Como que o observatório tem acompanhado também a realidade das áreas protegidas? Nós fazemos um monitoramento das unidades de conservação das terras indígenas existentes ali na BR. Hoje, no território que a gente considera, né, sob influência da rodovia, a gente monitora 42 unidades de conservação e 69 terras indígenas, então são muitas áreas, né? E a gente vem observando que as áreas, que algumas unidades de conservação e terras indígenas que estão próximas à estrada, hoje elas já sofrem muita pressão de ocupação mesmo. Né? Então, existem ramais que já entraram nas unidades de conservação, nas terras indígenas. A gente tem áreas que já foram abertas de desmatamento e a gente tem muita degradação florestal, que é o que a gente chama ali, que é um corte seletivo, né, de madeira para finalidade comercial. Então, você não necessariamente desmata toda a área, mas você retira um grande estoque ali de madeira comercial, e a gente tem com isso um impacto muito grande da biodiversidade ali, e isso impacta a sociobioeconomia. Então, se a gente pensa que é importante a gente fortalecer, por exemplo, o extrativismo na região, como que a gente pode fortalecer o extrativismo se a gente está com as áreas totalmente degradadas, né? Então, isso é muito importante olhar para esses aspectos de monitoramento. A gente monitora mensalmente, né? Então, mensalmente, as pessoas podem acompanhar esse desmatamento, os focos de calor com recortes para essas unidades de conservação e para as terras indígenas no site do observatório. E a gente também consolida anualmente o que a gente chama de retrospectiva, né, do desmatamento e dos focos de calor. E a gente olha ali os meses com maiores pressões, quais foram as áreas mais impactadas. Isso normalmente se concentra nessa região do sul do Amazonas, né? É a região realmente que hoje sofre maior pressão ao longo da rodovia. Então, é possível fazer a recuperação da BR-319 com menos impacto ambiental e também com menos impacto às pessoas que vivem ali na região? Essa é a nossa grande esperança, né? O observatório, nosso papel ali não é lutar contra a rodovia, né? O que a gente quer realmente é que a rodovia tenha o mínimo de impactos possíveis. Para isso, a gente precisa ter uma condução de estudos muito séria, porque o que a gente viu, né, desse processo de licenciamento passado, né, que avançou até essa licença prévia, é que os estudos eles se restringiram apenas ao impacto da construção da estrada, né? Mas a gente precisa ter um estudo mais abrangente, que olha ali o que a estrada vai trazer para a região, né? Então, como eu falei, por exemplo, dessas estradas estaduais que ligam a sede dos municípios até a rodovia, né? Esses impactos secundários, tudo que a gente vai ter ali de processos migratórios. Então, a gente precisa ter um estudo sério que traga apontamentos de como que a gente pode trazer medidas mitigatórias, medidas compensatórias. Então, a gente espera realmente que a BR-319 ela não seja ali um atrativo, né, de grande ocupação e que acabe ligando até o arco do desmatamento até a Amazônia Central. Então a BR ela pode ser um grande, vamos dizer, desastre ambiental realmente, né? É uma região extremamente conservada e muito importante, então com diversas espécies endêmicas, com uma diversidade cultural muito grande, ali tem mais de 18 povos indígenas, né? Então a gente precisa realmente ter salvaguardas criadas e investimento feito realmente para que a BR não seja novamente uma tragédia como as outras estradas foram, né? Fernanda, quero aqui agradecer a participação, os esclarecimentos, né? Quem nos assistiu também já convido a deixar os seus comentários aqui no nosso canal no YouTube. Qual a sua opinião sobre a BR-319? Você já conhece o observatório, né? Conta aqui pra gente nos comentários. Mais uma vez, obrigada aqui pela participação
e por essa conversa, né, esclarecedora em relação ao papel também do Observatório. Eu que agradeço e convido aí todo mundo a conhecer também o site do Observatório, observatoriobr319.org.br, e lá você pode encontrar todos os estudos, todos os apontamentos que a gente traz, notas de posicionamento, entender um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Tem curiosidades por lá também, né? Tem tudo ali Vídeos, atualizado, vídeos atualizados semanalmente, bastante conteúdo. Mais uma vez, obrigada. E você que nos assistiu, obrigada aqui pela sua participação. Já convido a se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, também ativar as notificações clicando no sininho que fica aqui embaixo e, claro, nos seguir também nas redes sociais, @InfoTodaHora. Até a próxima!